Livro de Juízes, capítulo 16, versículo 20. Amém? Diz assim: E disse ela: Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou do seu sono e disse: Sairei ainda esta vez, como dantes, e me livrarei. Porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Amém? Levante as mãos e diga: meu Deus, meu Pai, fala comigo nesta manhã, através da tua palavra. Amém? Podeis se assentar, desocupa tuas mãos, louva o Senhor com as palmas bem alegre para Jesus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos e irmãs, nesta manhã eu quero aqui trazer uma palavra de Deus aos nossos corações, que traz o tema: o perigo de brincar com o pecado. Amém? Você pode repetir comigo? Repita comigo: o perigo de brincar com o pecado. Amém? Guarde esse tema no teu coração. Glória a Deus. Nós vemos aqui que através desse texto, desse versículo que nós meditamos nesta manhã, fala sobre Sansão. Sansão, ele foi chamado para ser um libertador de Israel. Mas em vez de Sansão ele usar a sua força para libertar, ele a usou de uma maneira egoísta. E ele usou a sua força de maneira egoísta em busca de prazer e também poder pessoal. E a sua queda não começou com uma grande tragédia, não, mas com pequenas concessões e também tentação. Ele estava sendo seduzido pelas promessas de prazer, sucesso, e sem perceber que ele então estava se afastando-se de Deus passo a passo. E a história de Sansão é uma poderosa advertência também para nós. Porque muitas vezes, meus irmãos e irmãs, brincamos com o pecado, acreditando que podemos controlá-lo ou que ele não terá grandes consequências sobre as nossas vidas, até que um dia nós vemos completamente dominado por ele. E o que parecia ser algo inofensivo sobre a vida de Sansão tornou-se uma prisão. O que parecia ser força se transformou agora em fraqueza. Quem está entendendo diz glória a Deus. E nesta manhã, através desta mensagem que Deus ele colocou ao meu coração, nós vamos falar sobre os 5 passos que Sansão ele deu em direção à sua queda. E para que nós possamos aprender a não seguir o mesmo caminho. Quem está entendendo diz glória a Deus. O primeiro passo da escolha errada de Sansão foi a tentação e a escolha errada. Repita comigo: o primeiro passo, a tentação e a escolha errada. Aleluia.
Sansão, nós vemos aqui, meus irmãos e irmãs, que Sansão ele começou a sua queda ao ser seduzido pela tentação. Nós conhecemos a história, conhecemos a passagem por decor. Nós vemos aqui que ele viu uma mulher filisteia, e apesar dos conselhos de seus pais, Sansão ele decidiu que a queria aquela mulher como a sua esposa. E essa escolha parecia uma escolha inofensiva, mas foi a primeira de várias decisões erradas que o levariam à sua queda. Aleluias. Porque mais tarde, com Dalila, ele se entregou de vez ao desejo do pecado, buscando a satisfação fora da vontade de Deus. E a palavra ver, ela é usada aqui, vai além de um simples olhar físico. Aleluias. Ela representa o desejo que começa no coração. E Sansão, movido pela paixão, ele optou por algo que estava fora da vontade de Deus para ele, porque não era a vontade de Deus para Sansão. Aleluia. Ou seja, estava fora da vontade de Deus para ele. E essa decisão iniciou, aleluia, ou inicial sobre a escolha de Sansão, agora abriu a porta para o pecado. Aleluia. O pecado, meus irmãos, nós temos que entender que o pecado ele sempre começa com um desejo. Sim ou não? Sim ou não? Ou seja, o pecado ele começa com um desejo. Sansão ele não cedeu ao pecado de imediato, mas ele deu lugar a uma pequena desobediência. Aí que mora o perigo. Uma pequena desobediência, pensando que poderia controlar as consequências. Porque quando o pecado ele é alimentado em nosso coração, quando nós alimentamos o pecado, ele começa a se expandir até nos controlar completamente. Porque começa devagar, começa nos pequenos atos. Quem está entendendo diz glória a Deus. Ou seja, quando o pecado ele é alimentado, agora o pecado ele começa a tomar conta da vida do homem. O pecado agora ele começa a se expandir até controlar completamente a vida do homem. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E quando nós cedemos ao pecado em nossos corações, nós damos um passo perigoso, muito perigoso, porque o pecado ele começa como uma semente, mas se não for controlado e cortado, ele cresce e nos domina. E quantas pessoas não têm sido dominadas pelo pecado, porque têm alimentado? Então, meus irmãos e irmãs, nós devemos examinar os nossos corações e as nossas escolhas, questionando se estamos realmente seguindo a vontade de Deus, a vontade do Senhor. Porque lá em Provérbios capítulo 4, versículo 23 diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. É um alerta de Deus para nossas vidas. Cuidado com as pequenas concessões,
Cuidado com os pequenos atos contra a vontade de Deus. Não permita que seu coração se desvie, pois um pequeno desvio pode levar a grandes consequências sobre a sua vida. Aleluia! Guarde isso. Guarde isto na tua mente e no teu coração. Não permite que o seu coração se desvie da verdade. Não permita, aleluia, porque um pequeno desvio pode te levar a grandes consequências. Aleluia, glória a Deus. E foi o que aconteceu com Sansão. No primeiro passo parecia algo inofensivo, mas a consequência foi terrível, foi grande. Aleluia. Segundo passo, a sedução do pecado. Repita comigo, segundo passo, a sedução do pecado. Oh, aleluia. Dalila, ela se tornou, meus irmãos e irmãs, a maior armadilha de Sansão, porque ela não era apenas uma mulher, mas uma tentação disfarçada de amor sobre a vida de Sansão. Aleluia. Ela insistiu para que Sansão revelasse o segredo da sua força, e cada tentativa de engano, Sansão agora ele se aproximava mais da sua queda. Aleluia. Até que ele finalmente revelou o seu segredo. E o pecado não apenas seduz, mas também ele manipula, levando-nos a fazer coisas que sabemos ser erradas e contra a vontade de Deus. Aleluia. Aleluia. O verbo aqui, meus irmãos, usado aqui, a palavra afligir, ela é usada para descrever, aleluia, sobre Dalila, e ela ilustra o processo de manipulação, porque o pecado ele manipula a vida do homem. Quando se fala em homem, se fala em geral. Aleluia, ou seja, manipula a nossa vida. Porque a tentação ela não veio de uma forma abrupta sobre a vida de Sansão, mas ela veio gradualmente sutil, até que Sansão, já seduzido, cedeu completamente ao pecado. Não pensa você que o diabo ele vai se apresentar com você com chifres, com a feição de monstro, não. Ele vai vir disfarçado, aleluia. Porque o pecado, meus irmãos, sempre ele vai tentar nos seduzir. Aprenda isto. O pecado sempre vai tentar nos seduzir. E inicialmente, com o que ele tenta, o diabo? Ele tenta com promessas de prazer. Aleluia. Ele oferece o prazer, e quando a pessoa aceita, logo é aprisionado por ele, aprisionado pelo pecado. Como Sansão, podemos achar que nós podemos controlar o pecado, mas ele se torna uma prisão de onde não conseguimos sair por conta própria. Somente Deus, somente Jesus. Porque quando o pecado se apresenta, ele se disfarça de algo que vai parecer inofensivo sobre a nossa vida, ou seja, ele vem disfarçado. Porque Satanás, ele sabe que se ele nos atacar diretamente, provavelmente resistiríamos a ele, sim ou não? Então ele vai vir de uma maneira sutil. Mas se ele for, por exemplo, sedutor, envolvente, ele muitas vezes consegue enganar muitas pessoas. E quantas pessoas não têm sido enganadas? Quantas pessoas? Então, meus irmãos e irmãs, nós devemos estar atentos à maneira como o pecado se apresenta em nossas vidas. Toma cuidado.
Toma cuidado, porque lá em Tiago capítulo 1, versículo 14 e 15 diz: cada um é tentado pela sua própria concupiscência, sendo por ela arrastado e seduzido. Depois a concupiscência, havendo concebido, dá à luz o pecado. Aleluia. Ou seja, o diabo ele sabe a maneira que ele vai atacar a tua vida. Ele sabe a maneira que ele vai agir para tentar te seduzir. Aleluia. Então nós temos o quê? Que estar vigilante. Temos que estar atento. Porque não existe super crente, não existe super cristão. Todos nós estamos propensos ao erro, mas nós temos que vigiar. Temos que vigiar constantemente. Porque o diabo ele sabe em qual área que ele vai atacar a sua vida. Ele sabe, meus irmãos, porque ele tem tempo. Ele anda maquinando o mal 24 horas. Não pensa você que você está na presença de Deus, que ele desistiu de você. Não, ele vai lutar até o último dia para tentar te afastar do propósito de Deus. Aleluia. E ele conhece cada um. Ele sabe os pontos fracos. Ele sabe aonde ele vai atacar. Aleluia. Então por isso que nós não podemos abaixar a nossa guarda. Nós temos que estar vigilante. Cada um é tentado pela sua própria concupiscência, diz a palavra do Senhor. Aleluia. Ou seja, ele sabe a área mais fraca, ele sabe a área mais vulnerável, naquilo que você está propenso a errar, a pecar contra Deus. Quem está entendendo diz glória a Deus. Vou dar alguns exemplos aqui para você, aleluia, guardar. Por exemplo, quando Deus liberta uma pessoa das drogas, ele é liberto por Cristo. Aí eu pergunto para você, em qual área que o diabo ele vai atacar esta vida? Através das drogas, através do vício. Ele vai tentar seduzir novamente para a pessoa voltar ao vício. Aleluia. Se a pessoa era viciado, aleluia, na bebida, ele vai usar essas estratégias no momento propício que a pessoa está fraca, por exemplo. É o momento que mora o grande perigo de cair em contradição à palavra de Deus. Então nós temos o que? Que estar vigilante. Não deixe que a sedução do pecado te atraia. Se você resistir à tentação, Deus te dará força para você vencer. Se nós resistirmos, Deus vai nos dar força, porque o Senhor já preparou uma saída para cada tentação que o diabo oferecer para você. Ou seja, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Aleluias, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Porque nós temos um que está conosco, que é maior, é Deus, e Ele está conosco todos os momentos, aleluia. Basta nós, meus irmãos, buscar esta presença de Deus constantemente. Tem aquele jargão no mundo aí fora, né? A mente vazia é a oficina do diabo, não é assim? E se você for analisar, é fato, meus irmãos. Mente vazia é a oficina do diabo, porque o diabo ele aproveita aquele descuido. O diabo ele aproveita a oportunidade para te levar à queda, Foi assim com Davi, foi assim com Sansão, e nós não somos diferentes. Então nós temos que estar firme na presença de Deus. Por isso que eu sempre falo, o cristão, meus irmãos, ele tem que estar frequentando os cultos. O crente ele tem que estar em oração. O crente ele tem que estar jejuando. O crente ele tem que estar meditando na palavra de Deus, porque isso, meus irmãos, é o alimento para a nossa vida espiritual. Agora deixa de cultuar a Deus para você ver. Deixa de frequentar os cultos. Se afasta do culto para você ver. Deixa de orar. Deixa de meditar na palavra de Deus. Aleluia. E é nesse momento que o diabo ele começa a ganhar espaço sobre a sua vida, e a queda é grande. Aleluia. As consequências são terríveis. Quantas pessoas que outrora eram cheias de Deus e hoje estão lá fora sem força para retornar, estão lá no lamaçal do pecado. Aleluia. Ou seja,
porque, meus irmãos, cedeu à tentação do pecado. Quem está entendendo diz glória a Deus. O terceiro passo, a quebra da aliança com Deus. Porque se você olhar, Sansão finalmente agora, ele revelou o segredo da sua força a Dalila. E ela então cortou o seu cabelo, quebrando assim o seu voto de Nazireu. Ou seja, ali foi quebrado o voto. E a força de Sansão não estava no cabelo, como muitos pensam. Não estava no cabelo, mas no compromisso que ele tinha com Deus. Muitos pensam que a força estava no cabelo, mas não é. A força estava no compromisso, na aliança firmada, e a aliança foi quebrada. O compromisso foi rompido naquele momento, quando ele revelou o segredo da sua força. Ali se quebrou a aliança, rompeu o compromisso, ou seja, a força dele não estava no cabelo, mas a força dele estava no compromisso com Deus, no compromisso com a palavra, no compromisso com a verdade. Porque quando ele cedeu ao pecado, ele quebrou a sua aliança com Deus, e ele perdeu o que era mais precioso na vida dele, que é a presença de Deus. Ora manto e decanta labaia. E nós também não somos diferentes, meus irmãos e irmãs. Quando nós cedemos ao pecado, nós também estamos quebrando esta aliança com Deus. O pecado consumado, ele gera morte, morte espiritual. Ou seja, quando você concebe o pecado, esta aliança agora com Deus, ela é rompida, ela é quebrada, esta aliança, meus irmãos. E aí nós perdemos o que é mais precioso para nós, que é a presença de Deus. Porque Deus não habita em templo sujo. E quem é o templo de Deus? Somos nós. Você é o templo de Deus. O Espírito Santo mora em ti, aleluia, glória a Deus, oh aleluia. E quando nós cedemos à tentação, quando nós cedemos o pecado, a primeira coisa que acontece, esta aliança ela é quebrada. E a primeira coisa que acontece, o Espírito Santo, ele deixa, ele sai, a presença de Deus vai embora, aleluia. Foi o que aconteceu com Sansão. A força dele não estava no cabelo dele, como muitos pensam, que estava no cabelo, cortou o cabelo dele e perdeu a força. Não, aleluia. A força dele estava no compromisso que ele tinha com Deus, compromisso firmado. E quando ele cedeu o pecado, ali se quebrou-se aquela aliança, rompeu-se o compromisso, meus irmãos. E ali então ele perdeu o que era mais precioso, ele perdeu a presença de Deus, né? E ele não sabia. Ele não sabia. E quantas pessoas também que não estão na mesma situação, perdeu a presença de Deus, mas pensa que a presença de Deus está nele, mas não está mais. Não está mais porque cedeu o pecado, vive no pecado, vive no adultério, vive na prostituição, vive nos vícios da bebida, vive no vício do cigarro, das drogas. Ou seja, meus irmãos, a aliança foi rompida, foi quebrada, o compromisso foi rompido. Quem está entendendo diz glória a Deus. Porque o teu corpo é o templo do Espírito Santo, e você tem que cuidar do templo do Espírito Santo, para que ele venha fazer morada plenamente em nós. Temos que cuidar, porque a perda da força de Sansão está intimamente ligada a perda de sua consagração a Deus, da sua consagração ao Senhor. E o cabelo, meus irmãos, simbolizava o que? O cabelo, ele simbolizava o seu voto de Nazireu, e era uma marca da sua aliança com Deus, era a marca da aliança com Deus. E quando ele quebrou essa aliança, a presença de Deus foi retirada dele imediatamente. Ou seja, a presença de Deus se retirou.
Porque quando nós, meus irmãos e irmãs, quando nós decidimos viver no pecado, não estamos apenas cometendo um erro moral, mas nós estamos quebrando a nossa aliança com Deus. Quando você decide viver no pecado, quando você decide viver na desobediência, você não está apenas cometendo um erro moral, que nós sabemos que é errado, mas você está quebrando a tua aliança com Deus. A aliança está sendo quebrada, porque sem Deus a nossa força é vazia. Nós não temos força para lutar contra o pecado sem Deus, porque quem nos dá força é Deus. Quem nos fortalece é o Espírito Santo, e a presença de Deus em nossa vida é o que nos capacita a vencer as batalhas espirituais da vida. Já pensou sem a presença de Deus? Como que nós vamos vencer o pecado? Não tem como, meus irmãos. Glória a Deus. Então nós temos o que examinar. Nós temos que examinar a nossa vida e ver onde você tem quebrado a sua aliança com Deus. Tem que ver, tem que examinar, porque talvez tenha uma área que nós estamos quebrando aliança com Deus e nós não estamos sabendo. Então nós temos que examinar, porque talvez não seja algo grande, meus irmãos, mas um pequeno desvio de sua consagração diária pode te levar à queda. Quem está entendendo diz glória a Deus. Porque mesmo esses pequenos desvios pode nos deixar sem força espiritual necessária para enfrentar as lutas da vida. Oh glória! Porque lá em 1 João capítulo 1 versículo 9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Aleluia! Deus está disposto a restaurar a sua aliança, mesmo que você quebrou, quem sabe, mesmo que foi quebrado, mas Deus está disposto, porque se nós se arrependermos, meus irmãos, Ele purificará e dará novamente a força que você pensou ter perdido. Aleluia! Mas nós temos que se arrepender. Aleluia! Então nós temos que tomar cuidado com os pequenos atos, ou seja, as pequenas raposinhas. Quem está entendendo? Glória a Deus, as pequenas raposinhas. Glória a Deus. Domingo é a nossa Santa Ceia, e Deus me deu uma mensagem tremenda que eu quero compartilhar com os irmãos no próximo domingo agora, que fala sobre o tema as pequenas raposinhas. Aleluia, ou seja, os pequenos pecados. Aleluia. O quarto passo, meus irmãos, é a perda da sensibilidade espiritual. Diga comigo, o quarto passo, a perda da sensibilidade espiritual. Aleluia. Nós vemos aqui que após ter perdido a sua força, Sansão agora se levantou como antes, mas não sabia que o Senhor havia se afastado dele. Não sabia que o Senhor já tinha se afastado. E o pior de tudo, não foi a perda da força física, mas a perda da sensibilidade para a presença de Deus. Aleluia. Esse foi o maior problema. Não, o pior que ele teve ali não foi a sua perda da sua força física, mas o pior que ele teve foi a perda da sensibilidade para notar que a presença de Deus já não estava mais nele. E quantos têm perdido essa sensibilidade? Quantas pessoas, meus irmãos? Sansão, se você olhar, Sansão ele estava tão acostumado com o seu poder, com a sua força, que ele não percebeu que já não estava mais conectado a Deus. Nem percebeu, porque a expressão aqui não sabia, ela indica uma falta de percepção espiritual.
Sansão não percebeu que o Senhor se afastara dele. E isso revela, meus irmãos, como a insensibilidade espiritual, ela pode se instalar lentamente na nossa vida, até que sem perceber, já não estamos mais na presença de Deus. E é isso que acontece com muitas pessoas, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A insensibilidade espiritual, porque a insensibilidade espiritual ela não vai acontecer imediatamente na minha vida, na tua vida. A insensibilidade espiritual, ela vem se instalando lentamente na nossa vida, e quando nós menos esperamos ou percebemos, meus irmãos, já não estamos mais na presença de Deus. E quantos já não saíram da presença de Deus? Perderam a sensibilidade espiritual. Aleluia, porque a maior tragédia que pode acontecer a um cristão é perder a sua consciência da presença de Deus. Esta é a maior tragédia, porque o pecado leva à insensibilidade espiritual, e quando nós se afastamos de Deus, os nossos corações se tornam duros, e já não conseguimos mais ouvir a voz de Deus, e também perceber as suas advertências. Deus está advertindo, mas o coração já está duro, já perdeu a sensibilidade espiritual, já não tem mais a sensibilidade para ouvir as advertências de Deus. E tudo isso é porque por ceder o pecado, por ceder, por desobedecer, aleluia, a ordem de Deus, a palavra do Senhor, aleluia, glória a Deus. E Deus, Ele faz uma advertência para nós aqui nesta manhã. Se você tem sentido um afastamento da presença de Deus, pare, pergunte, ore, faça um autoexame, aleluia, pergunta para Deus: o que estou fazendo que tem me afastado do Senhor? Pergunte a Ele, ore: Senhor, o que estou fazendo, aleluia, que esse esfriamento espiritual está tomando conta da minha vida? O que está acontecendo, Senhor? Não permita que a insensibilidade espiritual te domine. Não permita, mas clame a Deus para restaurar a sua sensibilidade espiritual, porque lá em Isaías capítulo 59 versículo 2: mas as vossas iniquidades fizeram separação entre vós e o vosso Deus. O que separa o homem de Deus é a iniquidade, é o pecado. E o Senhor está perto de você, o Senhor está aí para te ajudar. Se você voltar a Ele, Ele vai restaurar a sensibilidade do seu espírito. Abra o seu coração e ouve a voz do Senhor. Pode adorar, pode glorificar a Deus. Oh, aleluia, já vou concluir. Glória a Deus. O quinto passo: arrependimento e a restauração. Repita comigo: o quinto passo, o arrependimento e a restauração. Aleluias. Meus irmãos e irmãs, apesar da queda de Sansão, ele teve uma última oração. E esta última oração que Sansão fez foi a última oração de arrependimento. Aleluia. Ele clamou a Deus em sua morte, e ele derrotou mais inimigos do que durante a sua vida inteira. Aleluia. Deus, Ele usou a sua falha como parte do seu plano de libertação para Israel. Aleluia. E o arrependimento de Sansão não foi apenas palavras vazias. Ele demonstrou um genuíno desejo de reconciliação com Deus, e Deus o ouviu. Sua morte, embora trágica, que não era para ser aquele desfecho, a sua morte, embora trágica, foi um meio de cumprir o propósito
de Deus. Quem está entendendo diz glória a Deus. O que eu quero que você entenda nesta manhã: o arrependimento genuíno sempre leva à restauração. Sempre leva. Mesmo quando nossas falhas parecem irreparáveis, mas Deus, meus irmãos, Ele é misericordioso, porque a graça de Deus é capaz de nos restaurar, independente de quanto nós erramos. Mas desde que nós confessamos o nosso pecado e deixamos, nós alcançamos a misericórdia do Senhor. Não importa quão grande seja a sua queda, o arrependimento genuíno traz restauração. Deus ainda pode usar a sua vida, Deus ainda pode usar a nossa vida para cumprir o propósito. Aleluia, meus irmãos. Mas que fique claro para nós aqui nesta manhã: Deus, Ele é misericordioso. Nós estamos debaixo da graça de Deus, sim, mas você tem que tomar cuidado sobre a consequência do pecado, porque a consequência gera morte, a consequência traz dor, a consequência traz cicatrizes que carregam para o resto da vida, e muitas vezes a consequência ela é irreversível, como foi na vida de Sansão. Sansão se arrependeu, sim, mas o seu fim foi o que? A morte. Aleluia. Ou seja, confirmando que o pecado gera a morte, e que nós podemos ficar cada dia mais firme na presença de Deus. Que esta graça de Deus venha se abundar sobre as nossas vidas, que nós podemos vencer dia após dia o pecado que tão de perto nos rodeia. Amém? Que Deus abençoe a tua vida. Louva o Senhor Jesus com as palmas bem alegre.